não é? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Aleluia. Para adorar a Deus. Veio em minha vida um dia especial, tocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ó Senhor, seja engrandecido o teu nome, meu Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Nós louvamos o teu nome, meu Senhor, porque tu és o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque só tu, ó Pai querido, é todo poderoso, santo, 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 magnífico em poder, em glória. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Adorando, adorando a Ti, ó Rei.
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teu pé. Consagramos todo nosso ser a ti. Adoramos, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teu pé. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Ó meu Senhor, adoramos o teu nome, Senhor Deus, e rogamos ao Senhor que aceite a nossa adoração como algo agradável, que venha do nosso coração, pela compreensão, primeiramente, do amor de Deus para conosco. Como o Senhor disse, através do seu profeta e apóstolo João, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Pai querido, que esse nosso amor se manifeste de forma verdadeira e que a nossa adoração seja uma adoração do mais profundo do nosso ser e não apenas um mero cantar. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda, porque sem a orientação, a direção do Espírito Santo, jamais chegaremos de forma agradável ao trono da graça. Nos ajuda, Pai querido, nós carecemos da Tua graça, por isso nós oramos certo de que não temos qualquer merecimento, mas é por todo o mérito do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, Tiago, esqueci da minha água aqui, depois você pega um pouquinho de água para mim, Tiago. Vamos abrir nossas Bíblias para ouvir a meditação na palavra de Deus no profeta Jonas. Hoje pela manhã eu já falei alguma coisa sobre a pregação de hoje à noite. Profeta Jonas, lá no Velho Testamento, né? Antes de Miqueias, depois de Amós, depois de Obadias. Profeta Jonas. Vamos ler o primeiro capítulo. Esse livro de Jonas, dividido em 4 capítulos, tem 4 mensagens bem específicas, uma em cada capítulo. Mas nós vamos tratar só do primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela.
Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo é o teu? Ou de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender a Tua revelação e ajuda-nos mais ainda para que possamos pô-la em prática. Amém. Irmãos, essa história de Jonas é muito conhecida de todo mundo. Agora, ela é muito conhecida por causa da história de que Jonas foi engolido por uma baleia. Quase todo mundo sabe dessa história, que Jonas foi engolido por uma baleia. Esse é o conhecimento popular, inclusive dentro das igrejas. Quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, e baleia não é peixe. Logo, não foi uma baleia. Muito bem. Mas Jonas, que é conhecido pela igreja apenas por essa história da baleia, não era um profeta novato. Jonas era muito conhecido em Israel, era um profeta de nome em Israel. Era um homem através de quem o Senhor Deus já havia profetizado. Israel, na época, vivia as turras com a Síria, essa Síria lá do Assad, que está matando o povo dele lá. E por uma profecia de Jonas, a Síria se levantou, já era uma grande potência mundial, e estava dando sobre a Síria, e Israel ficou em paz para recuperar as terras outrora perdidas para a própria Síria. Então Israel estava de novo se levantando, porque a Síria agora tinha deixado de atormentar Israel, por uma profecia de Jonas. Então Jonas era muito conhecido em Israel. Jonas era um seguidor de Elias. Por exemplo, a gente só conhece Jonas por causa da história da baleia, que nem baleia era. Pois Jonas era um profeta conhecido em Israel, seguidor de Elias. Era um homem que influenciou Amós. Era um homem que influenciou Oséias. Grandes profetas de Deus, escrituristas também aqui. Então ele não é nem um novato, como normalmente a igreja só conhece Jonas por causa da história da baleia. Essa profecia de Jonas está lá em 2 Reis, quando Jonas era profeta de Israel. Portanto, irmãos, relembrando, Jonas não era nenhum profeta de primeira missão. Não era nenhum novato sem um conhecimento profundo de Deus.
Era um homem com larga experiência profética, era um homem de uma intimidade profunda com Deus. E agora era enviado para uma missão especial. Profetizar contra Nínive, dizendo a eles: arrependei-vos, ou virá a assolação de Deus sobre vós. Ou seja, se arrependam ou Deus destruirá vocês. Era essa a pregação. Ele não chegou lá dizendo: ei pessoal, Deus ama vocês, que nem as pregações de hoje. A pregação de Jonas foi só essa: arrependei-vos ou Deus os destruirá. Foi só essa pregação de Jonas o tempo todo lá. Muito bem, irmãos. Agora observem que coisa interessante que eu quero sair frisando aqui. Jonas conhecia o Senhor Deus, via profecias proferidas por ele se cumprindo na vida de Israel. Era um homem com intimidade com Deus. E mesmo assim, resolveu desobedecer a Deus deliberadamente. Deus mandou ele para Nínive, ele dispôs-se. Dispõe-te, vai a Nínive. Ele dispôs-se, mas para ir para Tarsis, para o outro lado. Que coisa impressionante. Um profeta, profundo conhecedor de Deus, homem já usado por Deus na história de Israel, se dispor deliberadamente a desobedecer a Deus. A gente não considera essas coisas. A gente pensa que é alguma coisa hoje. Eu sou bom. Pedro também pensou isso. Eu sou bom, Senhor. Não vou te negar nunca. Como é que pode, irmãos? Vejam como o pecado tem um poder tão grande sobre a criação caída, porque Deus decretou isso. Por tua causa, Adão, toda a terra é maldita. Irmãos queridos, como o poder do pecado é terrível, a ponto de fazer um profeta de Deus, usado por Deus, em sintonia com Deus, de uma hora para outra, resolver deliberadamente desobedecer a Deus. Versículos 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E clama contra ela. Não vai lá dizendo: Deus te ama. Não era isso não. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Deus não mandou? Pois é. Mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Presta atenção, irmãos. Como o pecado é desgraçadamente poderoso. Um profeta de Deus que certamente conhecia o salmo que diz: para onde fugirei da presença do Senhor? Se suba aos céus, lá estás. Salmo 139. Se desça ao mais profundo dos abismos, lá estás também. Então como é que esse profeta, de uma hora para outra, resolveu fugir da presença de Deus? Isso é para a gente ver a malignidade do pecado. Que coisa impressionante, irmãos. O profeta resolveu discordar de Deus. Deus queria converter a Assíria. Por quê? Porque ainda não era a hora da Assíria vir destruir Israel. Era a próxima geração que viria, 100 anos depois. Ainda não era a hora. E para isso Deus quis converter a Assíria, aquela geração. Pois o profeta discordou. O profeta discordou. Conhecia a vontade de Deus, conhecia Deus, sabia que era um simples profeta a serviço de Deus, mas resolveu discordar. Como Pedro discordou tantas vezes de Jesus, dizendo que tu és Deus, e assim mesmo discordava de Jesus.
E nós, irmãos? E nós? Será que nós também não agimos assim? Nós não temos ordens expressas de Deus na sua palavra. Não temos a palavra para o nosso conforto, para a nossa edificação, para a nossa educação, para a nossa repreensão. E desobedecemos deliberadamente, especialmente no contexto da família, que eu bato tanto aqui no caso dos pais, que não educam seus filhos como Deus mandou. Olha, irmãos, nós discordamos de Deus todos os dias. Quando sabemos a palavra de Deus para ir numa direção, mas pegamos um barco em outra direção, deliberadamente. Será que ao tomar as nossas decisões, nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz de um Deus particular que nós formatamos e adoramos esse Deus que não é o Deus da Bíblia e fazemos a nossa vontade dizendo que é a vontade de Deus? Eu vou orar a respeito. Irmãos, quase sempre, quando alguém diz eu vou orar a respeito, é porque ele está decidido a desobedecer a Deus. Ele já sabe qual é a vontade de Deus na Bíblia, ele não quer fazer, aí eu vou orar a respeito, pastor. E não, você não tem que orar não, você tem que obedecer a Bíblia. Quem já foi se aconselhar comigo a respeito de coisas erradas, sabe que eu respondo desse jeito. Você não tem que orar não, você tem que obedecer a Deus. Já está aqui na palavra qual é a vontade de Deus. Você ora para quê? Você tem que fazer. Normalmente, quando a pessoa com um papo furado lá no gabinete, pastor, vamos orar a respeito? Não tem que orar nada, você tem que fazer. Você não já sabe qual é a vontade de Deus? Está na Bíblia. Pois é porque nós queremos ouvir a voz de um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus um Deus ego. Eu quero fazer assim. Aí eu oro, vou dizer que não, eu fiz a vontade de Deus. Que nada, eu fiz a minha vontade, travestida de vontade de Deus, e vou quebrar a cara lá na frente. Não tem quem empate. Não tem quem empate. É assim que funciona. E é Deus quem faz assim. Não é o diabo, não. Depois a gente bota a culpa no diabo, mas não é não. O diabo ele é só um agente de Deus. Só. Criatura de Deus. Ah, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu já disse para vocês isso aqui outras vezes. Certa vez uma moça foi ao meu gabinete. Moça nascida e criada na igreja, pedi para eu orar por uma relação adúltera que ela estava tendo com um homem casado, para que Deus desmanchasse o casamento do homem, para ela se juntar com esse homem. Eu fiquei assim, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não acredito no que eu estou ouvindo, minha filha. Pois é. Então você toma um barco no rumo contrário do que Deus mandou e ainda vai dormir tranquilo. Jonas ainda foi dormir tranquilo lá no porão do barco. Quer dizer, se Deus porventura tivesse permitido a separação deste cidadão da sua família com 2 filhos e tivesse casado com essa moça, ela ia jurar que foi feita a vontade de Deus e que ele atendeu a oração dela. Detalhe. Ia viver muito tranquilamente neste casamento adúltero. Pois é, irmãos. Será que nós não estamos fazendo como Jonas? Pegando um barco no rumo diferente de Deus e ainda dorme tranquilo. Um profeta de Deus, imagine eu. Ah, irmãos. Deus queria converter a Assíria, mas Jonas achou que isso não era uma boa ideia. Xenófobo, bairrista, sabia que a Síria era um grande poder que estava vindo de lá do norte para o sul, feito um rolo compressor. Ele sabia que ia chegar a vez de Israel. E tem lá nos
nos outros capítulos para frente, ele ainda diz para Deus, não, eu sabia que o Senhor é bom demais, ia converter aqueles camaradas, e eu não queria não. Ele confessa a Deus. Pois é, ele achou que não era uma boa ideia. Percebe, irmãos? Se um profeta de Deus chegou a concluir que Deus pode dar algumas ordens que não são lá muito corretas, que é melhor ele fazer do jeito que ele achou melhor, imagine nós, se não andarmos rigorosamente de acordo com a vontade de Deus. Imagine nós, que certamente não temos uma intimidade com Deus que esse profeta tinha. Pela falta de conhecimento de Deus, é comum nós agirmos em descompasso com a sua vontade. Observem bem, normalmente por causa da tal cultura pós-moderna que está na moda agora, somos individualistas, imediatistas, mas Deus não age assim. Não é assim que Deus age. E isso pode ser comprovado nesse caso da desobediência de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus deliberadamente e tomou um barco no outro rumo. O que é que a gente podia esperar como pós-modernos? Que Deus castigasse Jonas imediatamente e individualmente. Foi ele que desobedeceu. Pois é, mas Deus não agiu assim não. Nem castigou Jonas imediatamente, nem individualmente. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O operar de Deus é diferente do nosso. Ele deixou Jonas tomar o barco. Ele deixou Jonas ir numa direção contrária. Ele deixou Jonas seguir o seu próprio julgamento acerca da situação. Deus quer converter a Assíria, mas eu não quero. Eu quero é que Deus puna a Assíria. Eu quero é que Deus acabe com a Assíria, senão eles vão acabar conosco. Obviamente Deus tinha planos que Jonas não conhecia. Um homem que tinha intimidade com Deus, mas, como Deus disse, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos são muito maiores. Jonas não sabia. Jonas não sabia. Irmãos, isso serve para que nós vejamos como o pecado afeta nossos julgamentos acerca das coisas de Deus. E nos leva a tomar atitudes erradas, tantas vezes em nome de Deus. Quantas guerras, quantos milhões de mortes patrocinados pela igreja em nome de Deus. Todas equivocadas. A história da igreja está aí para contar. Não só a história da igreja, mas a história geral. Quem estuda a história geral vai ouvir isso, vai ler isso, vai ver isso. Quantos milhões de pessoas a igreja matou em nome de Deus? Olha, irmãos, a gente quer ter o controle da situação e não se quebranta diante de Deus querendo buscar a vontade. Qual é a tua vontade, meu Senhor? Qual é a tua vontade, meu Senhor? Eu já participei de uma reunião, Daniel estava presente, em que foi feita uma pregação e uma oração antes dessa reunião. Senhor, queremos somente fazer a tua vontade. Terminou a pregação e terminou a oração, o pau quebrou. Mas peraí, o homem não acabou de orar dizendo que queria fazer a vontade de Deus? Eu fiquei besta vendo aquilo, de meu Deus do céu. Os tais concílios e não sei o que das igrejas, qualquer um é assim. Olha, irmãos, desconsiderando que Deus está no controle das coisas. O profeta chegou a desconsiderar que ele não podia fugir da presença de Deus. Como é que pode um profeta de Deus achar que podia se esconder de Deus? Fugir da presença de Deus. Como é que pode? Vejam como o pecado é desgraçado. Versículo 4 a 7. O homem querendo fugir da presença de Deus. Mas os planos de Deus são outros, meu filho. Deus lançou sobre o mar
um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Como é que pode, irmãos? Jonas não sabia que Deus tinha plano de salvar os tripulantes daquele navio antes de salvar Nínive. E Deus usou a desobediência de Jonas para isso. Irmãos, é tremendo você estudar a Bíblia e entender a vontade de Deus. Nos planos de Deus estava salvar aqueles marinheiros. Jonas não sabia disso. Desobedeceu a Deus, mas isso estava no plano de Deus. Jonas pagou por isso. Ele não foi desculpado por causa da sua desobediência, não. Deus mandou uma grande tempestade e, segundo a avaliação daqueles marinheiros experientes, eles iam perecer. E lançavam ao mar a carga do navio, porque eles sabiam que o navio ia se despedaçar. Ele não ia aguentar aquela tormenta. Homens experientes. E Jonas dormia tranquilamente. Aí chegou o mestre, o comandante do navio lá. Ô moço, rapaz, o que se passa contigo? Dormindo. Nós nessa agonia e tu dormindo. Veja como o pecado é desgraçado. O homem desobedeceu a Deus, causou tamanho mal a todo aquele pessoal que estava com ele e dormia tranquilamente. Um profeta de Deus. Não era um qualquer, não. Portanto, como eu disse ainda há pouco, a punição nem foi isoladamente, individualmente para Jonas, nem foi imediatamente. Deus deixou ele pegar o barco, iniciar a sua viagem, e lá na frente, agora eu pego. Eu tenho dito aqui a alguns irmãos em aconselhamento, quando o irmão não obedece, digo, você vai ver. Tem gente me ouvindo aqui que ouviu isso de mim. Você vai ver. Você vai chegar depois aqui no meu gabinete pedindo para eu orar, porque você está desobedecendo agora. Mais na frente, quando vier a rebordosa, você vai voltar aqui me pedindo para orar por você. Pois já aconteceu? Tem pessoas aqui dentro. Já aconteceu isso? Eu sou adivinho? Não, eu sou um profeta e estou falando a palavra de Deus, só isso. Eu não adivinho nada. Já teve gente que perguntou, pastor, o senhor adivinha? Eu digo, eu não. O que eu estou falando está na Bíblia. Eu não adivinho nada. Eu não tenho espírito de adivinhação. Isso é coisa demoníaca. Insensibilidade do pecado, irmãos. Todos sofreram por causa do pecado de Jonas. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam, meu Jesus, meu Deus, cada um buscando o seu Deus, Iemanjá, Exu, sei lá o que for. Cada um buscando o seu Deus. E Jonas dormia tranquilamente. Agora vejam o contraste. Enquanto o profeta desconsiderou o poder de Deus e desobedeceu a Deus, sabendo quem é Deus, o Deus tremendo, o Deus terrível, ele sabia disso. Eram esses os termos que ele usava naquela época. O que é Deus tremendo? É aquele que causa tremor, é aquele que faz tremer. Jacó se dirige a Isaac uma vez como o Deus de Isaac, como o temor de Isaac. Ele estava se referindo a Deus, o temor de Isaac. O que é temor? É medo, respeito absoluto. Eu sei quem é Deus. Eu morro de medo de um soldado de polícia, mas não tenho medo de Deus. Pode um negócio desse?
Pois é, irmãos. Então, o profeta de Deus não temeu a Deus. E esses marinheiros pagãos estavam morrendo de medo dos deuses. Ou seja, todo mundo na mensagem do boletim tem isso. Todo mundo sabe que existe Deus. Não interessa qual é o Deus que ele cultua, mas ele sabe que tem um Deus. E ele sabe que esse Deus fica irado contra a desobediência. Está aqui eles todos temendo. O que foi que nós fizemos? Alguém aqui pecou contra uma divindade. Jonas não se tocou disso. Desobedeceu a Deus e achou que ia ficar impune. Que contraste, irmãos. Os pagãos sabiam que alguma divindade estava no controle daquela tempestade. Eles só não sabiam qual era a divindade correta. Mas eles sabiam. Tanto que cada um estava buscando o seu Deus para aplacar a ira por causa daquela tempestade que lhe sobreveio. Pois bem, queridos, sem saber, Jonas, por causa da sua desobediência, levou o conhecimento do Deus verdadeiro àqueles marinheiros. Olha, sou eu responsável por isso aí. Eu estou fugindo da presença do meu Deus. E o meu Deus é ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra e dessa tempestade aí. Os homens, meu Jesus, que é isso que fizeste? Como é que tu ousas desafiar um Deus desse? E agora, o que é que nós faremos? Lançai-me ao mar. Jonas sabia. Agora, outra incoerência causada pelo pecado. Jonas não se incomodou nem um tiquinho que Deus acabasse com um país inteiro, a Assíria. E agora se preocupava com os companheiros de navio. Como o pecado tira os referenciais da gente. Lançai-me ao mar. Sou eu o culpado. Sem saber, a desobediência de Jonas foi usada para que Deus salvasse aqueles homens. Jonas teve a oportunidade de apresentar àqueles homens o Deus da tempestade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora vejam o versículo 7. Vinde, lancemos sorte. Quando eles viram, quem foi? Alguém aqui é responsável. Tem um Deus irado aqui. E alguém é devoto desse Deus. Vamos lançar sorte. O que é lançar sorte? Isso fazia parte naquela época, irmãos. Isso fazia parte naquela época. Então, lembrado que foi assim que Pedro escolheu Matias lá e os outros lançando sortes. Isso era comum naquela época. Aliás, tem um provérbio que diz isso. A sorte se lança ao regaço. O que é regaço? É aquele roupão deles, aquele vestidão que eles tinham ali. Ele lançava as pedrinhas, o que fosse em cima, sentado assim no chão, lançava a sorte ali. Vamos lançar aqui, pronto. Tira um, que nem a gente tira quando está estudando na universidade. Bota aí, tu vai estudar o capítulo 2, o 3, o 4, o 5. Vamos tirar um papelzinho, pronto. Aquilo ali é lançar sorte. Isso não é pecado nenhum, não. Aquilo ali é lançar sorte. Então, o capítulo 5 caiu para mim, é o pior que tem, mas foi sorte. O azar, mas o fato é que foi lançado sorte. Isso não é pecado nenhum, não. Pois bem, lançaram sorte. Olhem que coisa maravilhosa. A sorte caiu sobre Jonas. O grande Deus que controla a tempestade também controla um simples jogo de sorte. A sorte se lança ao regaço. Está escrito lá no provérbio. Mas a resposta certa procede do Senhor. Qual é o capítulo que eu vou tirar no estudo da universidade? É Deus quem decide isso, embora eu nem saiba. Lança os papeizinhos lá, a turma lá, está lá, 5 alunos. O professor mandou estudar cada um capítulo de um determinado livro. Só que tem capítulo que é mais complicado do que outro. Tem capítulo que é maior, tem capítulo que é menor. Vai dizer, tu fica com tal, tu fica com tal, tu fica com tal, aí isso é determinismo, determinar. Não, assim, não, senhor, vamos lançar sorte. Pronto, bota lá, capítulo 1, um papelzinho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pronto, cada um tira um papelzinho. Lançou sorte. Para você caiu o pior capítulo. Por quê? Porque Deus queria que você estudasse mais. Só isso. Pois o Deus que está no controle de uma grande tempestade está no controle de um simples jogo de sorte. Irmãos, que coisa impressionante.
homens pagãos, sabiam que os deuses ficam irados contra a desobediência. E Jonas esqueceu isso. Um profeta de Deus. Olhem como o pecado é desgraçado. Nós não podemos desconhecer essa verdade. E aqui, irmãos, nós podemos ver, mais uma vez, repito para vocês, como o pecado deixa a gente sem referências. O mesmo Jonas, disse ainda agora para vocês, o mesmo Jonas, que nem ligou, aliás, era isso que ele queria, que Deus destruísse a Assíria, agora se preocupou com 2 dúzias de marinheiros, aproximadamente, por aí assim. Versículo 8 ao 12. Então, quando a sorte caiu a Jonas, lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Lembra hoje, qual é a tua, cara? Qual é a tua, cara? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo é o teu? Ou de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu. Sou hebreu e temo ao Senhor. Se os homens lá tivessem uma teologiazinha melhorada, tinham respondido para ele: não parece. Não parece que você teme ao Senhor, se você resolveu desobedecer ao seu Senhor. Não parece. Sou hebreu e temo ao Senhor. Teme como que você desobedeceu ao seu Deus? Pois é, mas ele disse isso. Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha o conhecimento que Jonas tinha de Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. O Jonas, que não teve temor de Deus, os pagãos tiveram. Os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E agora, o que é que nós faremos contigo? Jonas, por conhecer o Senhor e vendo que não tinha mais o que ele fazer, não tinha como fugir da presença do Senhor, que ele tinha que encarar a sua responsabilidade, disse: olha, me lancem no mar, sou eu. Podem me lançar no mar. Quando vocês me lançarem no mar, a tempestade se acalma. Aí Jonas mostrou que tinha conhecimento de Deus, mas até antes ele estava esquecido disso. Pode me lançar no mar. Ah, irmãos, veja que coisa linda. Como o pecado é desgraçado. Aqui diz que os homens temeram o Senhor, ficaram morrendo de medo. Que é isso? Mas, tem um mas aí na história. A tua história do mas, lembra que eu falo para vocês, olha, quando eu estou pregando, dando conselho a alguém, o cara diz: sim, pastor, mas, eu digo: epa, não tem mais. A palavra de Deus não suporta um mas. É assim. Pois os homens tudo com temor de Deus, mas, mesmo depois de Jonas dizer que o Senhor era o Senhor da tempestade, que o Senhor criou os céus e a terra, porque ele havia desobedecido a Deus, depois de orientar os marinheiros: me lancem no mar e está resolvido o problema. Nós vemos a tolice do pecado, como o pecado tira o nosso referencial. Esses homens estavam com medo de Deus, já sabiam tudo sobre Deus, Jonas tinha dito, mas mesmo assim, ainda tentaram resolver o problema com as suas próprias forças. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Você não pode fazer nada pela sua salvação. A salvação pertence ao Senhor. Não podiam por quê? Porquanto o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Não tente se salvar. Você não vai conseguir. Quem salva é Deus.
Está escrito, a salvação pertence ao Senhor. Aliás, Jonas mesmo disse isso na sua oração lá. A salvação pertence ao Senhor. Que coisa incrível, meus irmãos. Os homens já conheciam a Deus, clamaram a Deus, clamaram inclusive clemência, perdão pelo que viria a acontecer a Jonas, porque eles iam lançá-lo no mar e sabiam que ele ia morrer. Senhor, olhe, nos considera livre do sangue desse homem. Mas mesmo assim, ainda tentaram resolver o problema com as forças dele. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Vem pedir aconselhamento para o pastor dá o aconselhamento com base na Bíblia, mas, entretanto, eu vou tentar resolver pelo meu jeito, pastor. Está certo? Vá. Você vai voltar aqui, pedindo oração para mim. Tem gente me escutando aqui que já aconteceu isso. E o que é pior, não mudou. Continua do mesmo jeito. O pecado é terrível, irmãos. Aqueles homens já sabiam pela informação de Jonas, que todas as coisas estavam acontecendo segundo o desígnio de Deus, mas assim mesmo tentaram resolver com as próprias forças. Remaram, e o mar ficando cada vez mais bravio, cada vez mais revoltoso. Contra eles, está escrito aqui, contra eles. Não lute, irmão. Não tente resolver o problema da sua casa, dos seus filhos, sem ser pelo que a Bíblia ensina. Vai dar errado, vai piorar cada vez mais a situação na sua casa. Porque os filhos estão crescendo e vão ficar cada vez mais desobedientes. Cuide dos seus filhos. Essa é a primeira missão que Deus lhe deu. Cuide dos seus filhos. Irmãos, Deus é tremendo. Relembrando, tremendo é aquele que causa temor. É aquele que faz tremer. É isso que quer dizer tremendo. A gente usa a palavra tremendo como se fosse uma coisa. Ah, eita, rapaz, aquele show foi tremendo. Eu não sei nem o que quer dizer a palavra tremendo. A gente usa essa palavra no nosso português e não sabe o que quer dizer a palavra. Tal coisa, isso foi tremendo. Tremendo para ele foi uma coisa que foi bacana. Tremendo é o que causa temor. É o que lhe deixa aterrado, aterrorizado. É isso que é tremendo, pois Deus é esse. Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lá no boletim. Pois bem, irmãos, pelo desígnio de Deus, pela sua providência, antes de converter o povo de Nínive, ele já tinha decidido na eternidade converter aqueles marinheiros. Jonas não sabia disso, mas Deus sabia. Agora eles temiam o Senhor. Versículo 15. E levantaram a Jonas, 16, aliás, depois de jogar Jonas no mar, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. As suas divindades, que cada um deles tinha uma, já era. Agora o nosso Deus é aquele Deus desse camarada que nós jogamos no mar. Nós lemos aqui, Senhor, te oferecerei sacrifícios, cumprirei meus votos. Aqueles homens se converteram. Portanto, irmãos, os homens se converteram. Foi providência de Deus determinada na eternidade, mas Jonas não sabia disso. Ele efetivamente desobedeceu a Deus e pagou por isso. Mesmo que os homens tenham sido se convertidos por causa da desobediência dele. Mas eles pagaram por isso. Ele pagou por isso. Foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, que o povo chama de baleia,
E lá ele passou 3 dias terríveis. Mas na frente você vê a oração dele ao Senhor no ventre do peixe. Interessante que ainda ontem, conversando com um jovem, e ele falou sobre os 3 dias de Jesus na sepultura, que Jesus disse que isso aconteceu conforme as Escrituras, e não tem nas Escrituras, lá no Velho Testamento, nenhum lugar dizendo que ele ia passar 3 dias sepultado. E não tem mesmo, não. Mas ele mesmo disse, usou o caso de Jonas, ele mesmo disse, Mateus 12, 39 e 40, quando o povo pedia sinais, ele disse, geração má e adúltera pede sinais. Não tem mais sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no ventre da terra. Então Jesus falou que ele ia passar 3 dias enterrado. Falamos disso ontem à noite. Pois é, irmãos, Jonas, Deus usou a sua desobediência para salvar aqueles marinheiros, mas nem por isso Jonas foi excusado do seu pecado. Ele pagou e pagou caro. Não é mole passar 3 dias no ventre de um peixe sem saber o que ia acontecer. Irmãos queridos, agora prestem atenção. Se somos filhos de Deus, precisamos conhecer o nosso Pai. Que filho é que não conhece o seu Pai? Não tenhamos dúvida que a vontade de Deus será feita com a nossa obediência ou com a nossa desobediência. Deus fará a sua vontade. Agora nós vamos pagar pela nossa desobediência, porque esta é a vontade de Deus. Precisamos saber ainda que Deus usa até a nossa desobediência segundo os seus propósitos. Mesmo que seja para abençoar pessoas, essa desobediência será punida. O juízo de Deus se abaterá contra o desobediente, e até os pagãos sabem disso. E um crente, dito crente, não sabe, ou faz de conta que não sabe. Olha o caso de Jonas. Sua desobediência Deus usou para abençoar outras pessoas com a salvação preciosa, mas Jonas pagou caro. Pois bem, quando desobedecemos a Deus, ainda que Deus use essa desobediência para abençoar as pessoas, como aconteceu no caso dos irmãos de José, como aconteceu no caso dos judeus que causaram a morte de Jesus, aquilo foi para a nossa salvação, mas nem por isso eles deixaram de ser punidos. Como aconteceu aqui em Jonas, nem por isso Jonas deixou de ser punido. Ele passou 3 dias terríveis no ventre do grande peixe. Portanto, irmãos queridos, para a nossa exortação, como eu tenho feito a cada domingo, para o nosso encorajamento, irmãos queridos, busquemos o conhecimento do Senhor. Senão nós vamos fazer a nossa vontade e o pecado é tão desgraçado que vai fazer a gente pensar que está fazendo a vontade de Deus. Por que isso? Porque eu não conheço qual é a vontade de Deus. Então eu confundo a minha vontade com uma suposta vontade de Deus que eu não conheço e eu projeto em Deus a minha vontade. Afinal de contas, Deus é Papai Noel, o Deus da maioria. Precisamos conhecer o nosso Deus, irmãos, cada vez mais, para que nós saibamos qual é a vontade dele para as nossas vidas. Enquanto nós estudamos e clamamos por mais graça, meu Senhor, eu preciso de mais graça. Eu preciso aprender, Senhor Deus, a Tua palavra. Atenção, aprender pressupõe estudo antes de aprender. Então eu preciso, Senhor, me dá capacidade, me dá coragem, me dá força de vontade para estudar, meu Senhor, a Tua palavra. Ilumina o meu estudo, meu Senhor. Me ajuda a aprender e a apreender esse conhecimento, meu Senhor. E depois disso, meu Senhor, agora é que eu preciso de graça mesmo para pôr esse conhecimento em prática. Eu sei tantas coisas, meu Senhor, mas na hora eu não ponho em prática.
Já aconteceu isso em aconselhamento ali dentro também. A pessoa diz, não, eu sei de tudo isso, eu sei que eu não estou fazendo. Eu sei. Eu não tenho força, pastor. Digo, eu sei que você não tem força. Nem tem, nem vai ter, nunca. Porque essa força para vencer isso aí é do Espírito Santo. Aí eu confronto a pessoa. E se você não está tendo força para vencer isso, é porque você não tem o poder do Espírito Santo. Busque, clame, chore diante do Senhor, se arrependa, se ajoelhe. Porque ninguém tem poder para lutar contra o pecado. Ninguém. Nem o fanfarrão Pedro. Esse daí pode até te negar, mas eu não te nego. Tu vai negar é hoje mesmo, rapaz. Antes que o galo cante. Tu me negarás 3 vezes, cheio de ser besta. Pois é, irmão. Você vê um profeta farrapando de uma forma vergonhosa. Um profeta de Deus. Imagine nós. Esses homens tiveram uma unção especial. Os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Ninguém mais teve essa unção, só eles. Unção é autoridade com poder de quem deu esse poder. Pois então, irmãos, que nós possamos clamar, Senhor, eu preciso de graça, meu Senhor. Se não for a tua graça, como Moisés lá no deserto, Senhor, se tu não estiveres conosco, nós não vamos sair daqui. Porque não adianta. Se a tua presença não estiver conosco, nós não arredamos pé daqui. Para que nós possamos, irmãos, como filhos obedientes, fazer a vontade do nosso Pai e não a nossa. A vontade dele para louvor da sua glória e não da nossa. Só assim, irmão, nós entenderemos como é que Deus age em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.